Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ora então, sejam todos muito bem-vindos aos Homens do Frac. Começamos com a grande novidade desta época, que é a parceria entre os Homens do Frac e a Prozis. A Prozis é uma empresa líder, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo. Como sabem, é especializada em suplementos desportivos, mas oferece muito mais do que isso. Desde comida preparada até artigos para casa, equipamento desportivo e eletrónica. O catálogo da Prozis é vasto e está em crescimento. A melhor parte é que temos algo especial para os nossos ouvintes, não é segredo, espalhem a notícia. Ao utilizar o código Homens do Fraco durante o checkout, vocês beneficiam de um desconto direto de 10%. Basta utilizar o link disponível na descrição deste episódio ou aceder a www.prozis.com e inserir o código Homens do Frac para aproveitar este desconto exclusivo. Além de pouparem nas vossas compras, ao utilizar o nosso código, estão também a apoiar-nos e a ajudar-nos a manter esta valiosa parceria. Portanto, não percam esta oportunidade de adquirir produtos de qualidade, com um desconto especial, cortesia da Prozis e do nosso podcast. E como os Homens do Frac são mesmo generosos, e para quem não acredita, voltamos ao formato com convidados e com um dos nossos maiores amigos arqui-inimigo. Um crente no socialismo, que já se queixa dos impostos que paga para os benefícios que tem, um pai do caraças com o seu blog de sucesso, O Pai Já Vai, no Facebook, procurem, vale mesmo a pena, e um insurreto no blog do Aventar. Um trofense que gosta mesmo da sua terra, o nosso grande amigo João Mendes, que já esteve connosco nos primeiros episódios e que regressa porque gostamos mesmo desta pessoa. Seja muito bem-vindo aos Homens do Fraco, João Mendes, e bem-vindos ao Diogo Hofbauer, ou Homer qualquer coisa, não sei bem como é que ele agora se pode chamar. Bem-vindo também ao Gonçalo Calvão Gomes. Vamos lá então às cobranças. É hábito começarmos pelas cobranças nacionais e com os convidados começamos sempre com as suas cobranças. Vamos começar então com o João Mendes, com o seu eterno saque autárquico. Está-me a parecer que tens muito tempo livre na tua área profissional e além do blog O Pai Já Vai, que estás com ideias de fazer uma incursão pelo mundo do cinema, porque isto de o eterno saque autárquico soa mesmo a um título de filme de piratas, ou então estás a falar de alguma experiência pessoal traumatizante, João? Bem-vindo, amigo. Antes de mais, muito obrigado por me convidarem novamente. É sempre um gosto estar aqui a discutir com os meus amigos direitalhos e poder regressar aqui é uma honra muito grande. Sim, já tive aqui umas experiências traumáticas, se calhar até podemos falar sobre isso mais à frente, mas de facto é um tema que eu quis trazer este tema aqui por diferentes motivos, mas sobretudo porque é um tema muito pouco escrutinado na sociedade portuguesa e tem um enorme impacto nas nossas vidas. E como os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar, viram o que eu fiz aqui? Achei que era tempo de pegar um tema mais local e esmiuçá-lo até ao tutano ou até onde der, ou até onde vocês me mandarem calar. E, portanto, Portugal, como vocês sabem, tem uma longa tradição de compadrios autárquicos, vamos chamar-lhes assim. Toda a gente sabe que eles existem, poucos se atrevem a escrutiná-los publicamente, existem razões para isso, sendo que a maior, a meu ver, é o medo de represálias. Isto pode parecer assim um bocado cinematográfico, agora pegando naquilo que tu dizias no início, mas é muito verdade. Existem imensos relatos de pessoas que contestaram o poder local em diferentes autarquias, sobretudo em autarquias mais pequenas e até no interior, onde o bipartidarismo ou o domínio absoluto de um partido só acaba por diminuir ainda mais o escrutínio. E estas pessoas muitas vezes acabam despedidas dos seus empregos, veem familiares serem sujeitos a pressões idênticas, têm dificuldades em obter qualquer tipo de licenças, são apertados por autoridades locais, por questões financeiras, sentem dificuldades no acesso a serviços públicos, enfim, a lista é longa. Para isto contribui muitas vezes o facto das grandes fortunas, por assim dizer, naquilo que é a realidade autárquica ou as grandes empresas destas autarquias terem laços de muita proximidade com a elite política local, o que aumenta o poder de fogo dessa elite política e o medo do cidadão comum, por todas estas questões que falei, questão de acesso ao emprego, questão de licenças, a questão da pressão às vezes até em questões de escola, por exemplo. Agora fala-se muito na possibilidade de municipalizar o ensino, de passar esta tutela do Estado Central, no qual eu também não confio muito, tal como vocês, mas passar isto, o Estado Central, apesar de tudo, sempre tem um nível de escrutínio maior. Passar a tutela das escolas para presidentes de Câmara
é um perigo, porque aumenta ainda mais esta pressão, aumenta ainda mais esta capacidade de influenciar e de pressionar as pessoas a estarem caladas, por exemplo. E para além disto temos outras questões, sei lá, por exemplo, a questão das isenções fiscais, que estas empresas acabam, eu falava há bocado da proximidade entre as empresas e a elite política, falamos da questão das isenções fiscais, do acesso facilitado a licenças, ou mesmo pelo poder que os executivos locais têm para condicionar a atividade económica destas empresas, ou seja, estás connosco, tudo bem, a gente facilita-te aqui a vida, não estás connosco, também pode ser aqui uma série de problemas, porque eles têm esse poder de criar problemas a empresários que não sejam alinhados, digamos assim. Temos também depois outra questão, que é esta mais enraizada e que já vem de trás, que eu gosto de resumir a uma frase antiga que todos conhecemos, que é o respeitinho que é bonito. Que é uma coisa que nós herdamos do salazarismo e que leva às pessoas que não se queiram chatear. E eu estou aqui a fazer aspas com os dedos, para quem nos está a ouvir lá em casa, pessoas que não se queiram chatear e acabam por aceitar e resignar-se a políticos que roubam, mas fazem. Uma vez mais, cá estão as aspas, que é também uma expressão muito conhecida por aqui, a ideia de que muita gente acredita nisto. Se um político faz algum tipo de obra, não interessa se faz muita, se faz pouca, se essa obra foi, no tempo em que o político teve funções, foi significativa ou não, mas se faz alguma obra, isso acaba por quase dar um livre trânsito a muitos destes políticos. E aqui reforço a ideia de falar de autarquias mais pequenas. Porque é que eu falo nas autarquias mais pequenas? Quando nós estamos a falar de uma autarquia tipo Porto, Lisboa, Braga, onde todos os partidos estão representados em assembleias municipais, onde a massa crítica é maior, onde há mais capacidade de fazer oposição, é mais difícil fazer este jogo. Quando nós falamos de meios mais pequenos, onde poderá existir um PS e um PSD, às vezes um PCP, e os outros partidos são tão residuais que praticamente não têm expressão. Às vezes até chegamos aqui a situações, e nós tivemos agora uma recente, em Espinho, se não me engano, daquela situação do autarca do PS que foi preso por alegada corrupção, e passados uns dias tínhamos o antecessor dele, que era do PSD e que era na altura deputado e até era vice-presidente da bancada parlamentar do PSD, que pelos vistos também estava metido no esquema. Ou seja, chegamos aqui ao ponto em que o Bloco Central, o bom velho Bloco Central, funciona em todo o seu esplendor e quem corrompe sabe que consegue, de uma forma ou de outra, ter os dois partidos na mão. Mas não devia ser ao contrário, pá. Em meios mais pequenos a população não devia conseguir vigiar mais facilmente. De quem é a culpa, afinal? Eu, em última análise, acho que a culpa é nossa. Eu acho que a culpa é nossa. Eu vou chegar lá, eu acho que a culpa é nossa. Mas pensa assim, quando falas de uma autarquia pequena, este poder que os políticos têm de condicionar a vida das pessoas, de assustar as pessoas, é muito maior. Tu, se vives no Porto ou em Lisboa, tens muito mais capacidade de fazer barulho e de ser ouvido do que se estiveres, sei lá, numa pequena freguesia de 12 a 13 mil habitantes, onde o Presidente da Câmara, por acaso, também é o empresário mais forte lá da região e controla o emprego da tua tia, da tua prima e da tua namorada. E não será também ao contrário, ou seja, ele, se vir que alguém está incomodado, não o pode aliciar. Imagina que, alegadamente, na trofa há um problema autárquico qualquer e o João Mendes tem trabalhos, está desconfortável e começa a mandar uns bitites. O Presidente da Câmara pode ter... Eu não estou a falar de ti, estou a falar de um outro João Mendes qualquer. Mas eu vou botar um exemplo do João Mendes. Se o Presidente for ter com o João Mendes e disser assim, olha, eu precisava aqui de uns trabalhos para a Câmara e faço-te aqui um ajuste direto e tu, entretanto, amansava. Tu não, o João Mendes, o outro João Mendes amansava. Hipotético. Um hipotético. Sim, e ele não poderia amansar. Isso não acontece será também... Há casos em que amansa porque lá está, porque vamos supor que até essa personagem incómoda e que lhe é oferecida uma grande soma de dinheiro, um grande contrato, que até se calhar nem é preciso fazer nada, muitas vezes há contratos que são meramente ilusórios e sim, às vezes é possível comprar essas pessoas, é possível convencê-las que mais vale seguir esse caminho do que seguir o caminho das pedras, que é uma expressão muito comum nestes meios. E sim, eu já recebi, eu no passado recebi convites muito simpáticos de diferentes partidos de grande dimensão, que me vou escusar a dizer os nomes, e sim, isso também acontece.
Porque, no fundo, depois, estes partidos, seja PS, PSD, aqui também vamos falar no PCP, que tem algumas autarquias, o próprio CDS também já teve e está em coligações em muitas, mas acabam por ser residuais dentro daquilo que é a situação macro. Mas, sobretudo, o PS e o PSD acabam por se constituir quase como pequenas monarquias locais, com processos mesmo a nível de sucessão muito idênticos às monarquias convencionais, mas com uma pitadazinha de corrupção e tráfico de influências ali a dar-lhe um gosto adicional, ou seja, muitas vezes o que acontece? Há tantas maroscas em termos de contratos, de adjudicações, que é, quando um Presidente de Câmara chega ao fim dos seus mandatos e tem que sair, é fundamental que a pessoa que lhe suceda seja alguém, aquilo que se chama um homem de mão, que garanta uma coisa muito importante, que pelo menos nos próximos 4 anos ninguém faz uma auditoria às contas da Câmara, porque isso é fundamental. Porque acontece muitas vezes, às vezes, quando há uma mudança radical de poder, seja do PS ao PSD ou do PSD para o PS, e se sabe que há um conjunto destes casos, manda-se vir uma consultora independente, supostamente independente, uma Deloitte da vida, faz ali uma auditoria, passa tudo a pente fino e começam a aparecer faturas que ninguém sabia, começam a aparecer gajos que não têm justificação. Só que lá está, depois há a questão do sistema de justiça português, que, como vocês sabem, funciona maravilhosamente, e esta gente acaba toda por ser ilibada, ou porque não há provas suficientes, ou porque os processos prescrevem. Aliás, nós temos um caso, agora sendo aqui por um segundo da realidade autárquica, nós temos um José Sócrates, que anda em fintas e filmes com a justiça há muitos anos, praticamente tudo já prescreveu, provavelmente nós vamos chegar ao fim disto, e tudo já será prescrito. Aliás, nós temos aquele triste espetáculo do Ivo Rosa em que praticamente nada servia, não havia prova para nada, estava tudo prescrito, não interessa nada. Eu falava da questão da monarquia, desta espécie de monarquia, porque no fundo acaba por funcionar muito assim, e nestas dinâmicas não importa a competência de quem vai gerir a coisa pública, importa se são filhos de A ou B, se deram o corpo ao manifesto durante a última campanha, se fazem aquele papel de tropa de choque muito importante nas redes sociais. É muito importante, sempre que aparece uma voz que destoa, é importante que se massacre essa pessoa e que se faça ali um cerco de maneira a tentar intimidá-la e dissuadi-la. Mas isso é coordenado na maior parte dos casos, desculpa interromper-te, ou é comportamento de manada? Existem os dois. Daquilo que eu conheço e do que eu já vi na trofa e não só, existe os dois. Existe aquele espírito de manada, porque nas autarquias impera muito populismo. Aquilo que nós hoje em dia dizemos, o populismo é um fenómeno da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Não, o populismo é um fenómeno da política como um todo. E os presidentes de Câmara usam muito esta retórica de criar o inimigo comum, de desqualificar o opositor. Sei lá, o presidente da Câmara da Trofa, por exemplo, uma vez numa Assembleia Municipal, quando foi criticado, disse: vocês não estão bem aqui, vão beber para Santo Tirso, que é o concelho vizinho. E temos outros exemplos destes. Bem, estás mal, muda-te, que é sempre um toque de classe num líder político. Ou então quando alguém é confrontado com uma situação do negócio mais obscuro, de um gasto que é, de um taxo direto, por assim dizer, acontece muitas vezes outra coisa muito engraçada que é, estás a questionar isso, tu tens a inveja da pessoa. E há ali uma manada que diz, sim, aquele gajo tem inveja, ele queria estar lá. Mas isto lá está, isto é um processo... Existe a questão do espírito de manada, mas também existe muito uma coisa mais trabalhada, pessoas que são, às vezes, eventualmente até pagas ou beneficiadas de outras formas para terem este comportamento nas redes sociais. E depois, quando vamos por ela, temos a administração pública totalmente colonizada pelo partido dominante, um bocadinho a imagem do que acontece quando os governos se alternam e limpam a administração pública do governo anterior e colocam lá os seus boys e as suas girls. Isto tem outro efeito, esta pressão toda tem outro efeito, que é o de intimidar e enfraquecer eventuais oposições. Intimida porque muitos não a querem fazer com medo das tais represálias, ou porque não estão para se chatear, ou então acaba por sucumbir ao poder absoluto do autarca, quando o autarca governa há muitos anos. Nós temos casos de autarcas que governaram muitos anos, Mesquita Machado em Braga, por exemplo, estão agora a ocorrer, e o poder dele era verdadeiramente absoluto, e de facto o PSD acabou por conseguir derrubar Mesquita Machado ao fim de, não sei, 30 anos. Nem sei se o derrubou porque ele deixou de poder candidatar-se, até acho que terá sido por aí. Por causa do limite de mandatos, sim. Acho que terá sido por aí, mas depois cria-se ali uma rede tão grande que é muito difícil fazer aquilo desmoronar. Quais é que são os resultados? Eu estive aqui a falar um bocadinho abstrato, quais é que são os resultados na vida real
isto gera. São vários, vocês conhecem a maior parte, as pessoas que nos estão a ouvir também, é a questão, falei antes, de uma administração pública local totalmente colonizada por boys e girls do partido, são obras e serviços prestados que derrapam para encher sacos azuis e de repente vemos autarcas que ganham 3 mil euros ou zafatos de 10 mil euros, ou carros de luxo, que normalmente, que numa situação normal não seriam capazes de comprar, são ajustes diretos para tudo o que é amigo, familiar, e o escrutínio dos ajustes diretos é praticamente inócuo porque não é muito monitorizado, nem sujeito a qualquer tipo de auditoria. Hoje em dia diz que, hoje em dia há transparência porque nós temos os ajustes diretos no base.gov. De facto temos, mas temos o ajuste direto, nós não conhecemos o processo do momento da adjudicação, ou antes da adjudicação, até o momento em que termina uma obra. Por exemplo, eu tive aqui, a Câmara Municipal da Trofa foi construída há pouco tempo, a obra inicial custava, não sei, 7 ou 8 milhões de euros, a que custa 10. Não sei se a relação é esta, mas sei que houve ali uma derrapagem de quase 2 milhões de euros. Como é que essa derrapagem aconteceu? Isso nunca é documentado. Nunca ninguém tem que prestar explicações sobre isto. Fazendo aqui um parênteses, em 2020 ou 2021, a Transparência e Integridade fez não foi a Transparência e Integridade, foi um grupo parlamentar, o Parlamento Europeu, que estimou o valor da corrupção associada a este tipo de situações e Portugal perde uma média de 18 mil milhões de euros por ano, é uma coisa estratosférica. É claro que esta corrupção não é toda feita nas autarcas, e quando digo corrupção, não serão só crimes de corrupção, serão outro tipo de crimes também, mas não é só feito nas autarquias, é feito também no Estado Central, nas administrações regionais e por aí fora. E lá está, isto passa tudo sem grande escrutínio. Depois temos questões de construções civis, que não eram construções civis, mas passaram a ser porque deram grandes donativos para a campanha de alguém e acabam por ter ali uma licença fácil para construir um prédio, porque hoje em dia falta habitação e se constrói um prédio, por exemplo aqui na Trofa, se constrói um prédio está todo vendido antes sequer de estar pintado, porque de facto não há habitação e é um negócio muito, muito interessante. Depois temos outras questões como atos públicos, cerimónias, inaugurações, iniciativas camarárias que se transformam em autênticos comícios, em que um político vai lá para inaugurar alguma coisa e aproveita para fazer todo um discurso sobre as suas qualidades e a obra que fez e porque é o maior, e quem não gosta de nós não gosta da Trofa, ou não gosta do Porto, ou não gosta da Amarante, ou não gosta da cidade que seja. Temos situações em que favores que um autarca concede a um determinado interesse privado acaba por lhe garantir um emprego muito bem pago, mesmo que ele não tenha competência para isso no futuro, e por norma são consultorias, porque é sempre um tipo de função que dá para englobar tudo de um par de botas. Depois temos questões mais pequenas, mas que acabam, e aqui vamos tocar outra vez no Isaltino, temos questões mais pequenas que é o uso de telemóveis, o uso de viaturas. Por exemplo, aqui há uns tempos atrás, vou-vos contar esta história que é curiosa e é anedótica. O Presidente da Câmara da Trofa foi a um Conselho Nacional do PSD de Lisboa e levou a viatura da Câmara. Como é que nós fomos que ele levou a viatura da Câmara? Porque ele teve o azar de um político, uma personagem política, não lembro quem é que era, que na altura estava envolvido numa polémica, foi entrevistada à porta do Conselho Nacional. E ao lado estava estacionado o carro, e a matrícula ficou ali em grande plano durante os 2 minutos em que ela esteve a ser entrevistada. Depois, um miúdo da JS aqui da Trofa, numa Assembleia Municipal, confrontou o Presidente da Câmara com isso e foi logo alvo de grandes pressões e porque é inaceitável, como se fosse aceitável que o carro que nós lhe pagamos para ele tratar da nossa vida pudesse ser usado para ir a Lisboa. E depois temos também cartões de crédito, claro, viagens para todo lado, que ninguém controla muito bem para que hotel foram, o que é que andaram a comer, e depois temos o efeito Isaltino, não é? Aqueles jantares que englobam grandes lagostas e tudo mais, e o poder destas... Havia coisas afrodisíacas. Havia um saque afrodisíaco, E esta questão acaba por ser tão perversa, não sei se vocês viram os vídeos do Isaltino Moraes na Assembleia Municipal, em que ele, ao invés de se tentar demarcar ou tentar arranjar uma desculpa esfarrapada, não, ele ainda gozou da cara das pessoas, disse o quê? Um arroz de lavagante, mas isso é caro para vocês, espera, manca de 55 euros, não brinquem comigo, mas vocês, seus pobres, mas é comer assim que, não é? Acho que até charutos havia em faturas. Mas isso resolvia-se, João, isso resolvia-se com a eleger presidente vegan, porque ia o quê? Gastar dinheiro num tofu? Ou, não dava, não é? Essa é que era a solução. Não, mas esse ia ver o tinto pera manca, que custa 500 euros, percebes? Não come
come cebolas e alface, mas depois bebe um bom vinho. Há sempre maneira de dar a volta. Já me lixaste. Mas sabe o que mais? Eu aposto convosco que o Isaltino vai ganhar fácil as próximas autárquicas. Ele e todos os isaltinos deste país. E esse é que é o verdadeiro problema, não é? E esse é que é o verdadeiro problema, porque são muitos os políticos que abusam, mas são ainda mais os cidadãos que se calam e pactuam com este estado de coisas. E é aqui que está o temor social da coisa. São os cidadãos que permitem que tudo isto aconteça. São aqueles cidadãos que vão para as redes sociais e que se indignam furiosamente com a corrupção que é em Lisboa, e fazem muito bem. Eu estou do lado deles e participo nessas indignações, mas quando a coisa acontece na sua cidade, ou na sua vila, ou na sua freguesia, metem a violinha ao saco e assobiam para o lado, como diz o Carlão na música, não é? Agora vou dar aqui exemplos concretos do meu concelho, que é a Trofa, como vocês sabem. A Trofa é um dos concelhos mais jovens do país, penso que é mesmo o concelho mais jovem do país. Foi elevado a concelho em 98. Eu estive lá, era um miúdo, estava lá em Lisboa quando fizemos uma invasão, 10 mil trofenses, nós nem 40 mil habitantes éramos naquela altura, fomos 10 mil pessoas em autocarros, invadir completamente aquela praça à frente da Assembleia da República. Ainda é uma das maiores manifestações. Ocupamos a praça e praticamente todas as ruas ali à volta. Ainda é uma das maiores manifestações de sempre ali à frente da praça da Assembleia da República, e desde então tivemos 3 presidentes de Câmara. Eu vou-vos dar aqui um exemplo dos 2 primeiros e depois vou falar um bocadinho mais sobre o atual. O primeiro presidente da Câmara chamava-se Bernardino Vasconcelos. Era médico, era pediatra do meu irmão. Acho que não era má pessoa, eu não o conheci, não provei com ele. Mas para vocês terem uma ideia de como as coisas sempre foram assim desde o início, este autarca abriu um concurso público para um pavilhão gimnódesportivo, com a particularidade desse concurso público ter sido aberto quando o gimnódesportivo já estava construído. Está tudo bem, é normal, for ao tribunal, não deu em nada, está tudo bem. Porquê? Porque pode. A seguir tivemos uma socialista. Aqui costuma-se dizer, porque a Trofa é uma terra laranja, e porque é que houve uma presidente de Câmara do PS? Porque este Bernardino Vasconcelos, não foi a Joana Lima, que agora é deputada, que ganhou as eleições, foi Bernardino Vasconcelos que acabou por perder. Na altura houve muitas decisões dentro do próprio PSD, houve gente do PSD que se revoltou contra ele e que até acabou por apoiar a Joana Lima, e a Joana Lima lá ganhou as eleições em 2009, e em 2013 recandidatou-se. E o que é que aconteceu com a Joana Lima? Vou-vos dar também um exemplo, podia dar outros. Aliás, eu criei um blog na altura, em 2013, precisamente porque na altura já andámos, eu e mais alguns amigos, chateávamos a malta do PS com umas maroscas que iam acontecendo, só que aquela coisa acaba por se perder tudo no feed do Facebook, e nós queríamos criar uma coisa onde nós pudéssemos guardar aqueles registros para sempre. Esse blog ainda existe, fez 10 anos há pouco tempo, já está com menos tração porque não há tanto tempo como havia antigamente, mas na altura foi criado esse blog e, curiosamente, a malta que hoje em dia, que é do PSD, adorava o blog, porque claro, nós estávamos ali a embalhar no PS, eles eram o poder e eles adoravam e punham muitos likes e faziam muitos elogios. Então o que é que a Joana Lima fez? A Joana Lima fez uma obra muito importante, que é o Parque das Azenhas. O Parque das Azenhas, basicamente, ela não o fez, ela começou a obra, fez uma primeira parte, mas a obra foi terminada por este executivo. Aliás, a obra nem sequer está terminada, é uma obra que está sempre a ser feita, mas também é uma obra grande, que tem uma extensão bastante grande. E o que é que aconteceu? A Joana Lima tinha essa obra, o Parque das Azenhas, agendado para terminar, para estar pronto a tempo das eleições autárquicas, só que a coisa atrasou-se. E ela queria muito trazer cá o líder do PS, de fazer um grande comício, fazer ali uma grande ação de campanha. Na altura era António José Seguro. E o que é que ela fez? Inaugurou 30 ou 40 metros do parque que já estavam construídos. Então acelerou-se o processo para inaugurar o parque. E o que é que aconteceu? E estamos em outubro. Em novembro vieram as chuvas, e como a coisa não estava bem feita, as chuvas levaram o parque quase todo, e o parque desfez. Ou seja, nesta brincadeira toda, inaugurou-se um parque, passado um mês já não existia. E é este patamar em que estamos. Entretanto, foi eleito o atual presidente, que é do PSD uma vez mais, que se chama Sérgio Humberto. Ele acumula a autarquia da Trofa com a presidência da Distrital do Porto e a vice-presidência da área metropolitana do Porto, portanto é uma pessoa com poder efetivo. Eu podia dar-vos inúmeros exemplos sobre situações pouco ou nada transparentes destes 10 anos de governação, mas tínhamos que ficar aqui até amanhã. Portanto, vou falar só aqui de alguns que me marcaram mais. Durante a campanha eleitoral, em 2013, quando foi Sérgio Humberto contra Joana Lima, Joana Lima saía à frente, era presidente de Câmara, tinha o controle
no fundo, aquilo que qualquer presidente da Câmara tem, tinha controle das instituições, tinha força, tinha protagonismo, e o Sérgio Humberto era um ilustre desconhecido. Então, qual é que foi a estratégia? Uma das estratégias. Criou-se um jornal, esse jornal chamava-se Correio da Trofa, e esse jornal, no fundo, era um pasquinho para fazer ali alguma guerrilha política, que tinha crónicas não assinadas, a dizer as maiores barbaridades, independentemente de nós acharmos que a pessoa em si, que era visada, merecia ou não era a forma de fazer política, era do mais baixo nível que vocês podem imaginar. O Sérgio Humberto ganhou as eleições e pouco depois de chegar ao poder, começaram a aparecer ajustes diretos para as pessoas que estavam ligadas a estes jornais. Só entre dois jornalistas, que eram os únicos dois que lá estavam, e uma designer, foram mais de 100 mil euros. 100 mil euros. Foram 20 mil euros para um concurso de fotografia, que depois o concurso de fotografia eram tipo 5 ou 6 fotografias expostas num espaço público, nem o autor das fotografias lá estava. A rapariga teve 2 ou 3 ajustes diretos para serviços que ninguém tem bem a certeza que foram prestados. Mas mesmo que tivessem sido... a coincidência de logo a seguir termos esta situação é fantástica. E eu batalhei bastante contra esse jornal, porque aquilo era, de facto, execrável. E acabei por escrever à ERC, penso que em 2014, por aí. A ERC respondeu-me e disse-me que o jornal estava ilegal praticamente um ano depois das eleições. Estamos a falar de um jornal onde o diretor que aparecia no jornal era ao mesmo tempo era ao mesmo tempo assessor do PSD de Santo Isto, o que é ilegal. Um jornalista, que ainda por cima um diretor de um jornal, não pode ser simultaneamente assessor de um partido no conselho ao lado, ou no conselho do outro lado do país, não pode. Eu podia estar aqui a continuar a contar histórias aqui do Correio da Trofa, inclusive eu tive a honra de ter um cronista dedicado a malhar em mim, a inventar as coisas mais rocambolescas que vocês possam imaginar, que chegaram a ser chatas para os meus pais, mas que ultrapassou-se a coisa. Outros casos. O maior evento da Trofa, a par das festas da Senhora das Dores, é a Feira Anual da Trofa, que é uma feira dedicada a produtores de gado, a material agrícola, tem também alguma animação cultural, e a parte mais forte da feira são as provas equestres. E as provas equestres eram organizadas por uma associação equestre da Trofa, e passado pouco tempo deste executivo tomar posse, essa associação foi afastada e essa organização foi entregue a uma associação que tinha sido criada tipo 2 semanas antes, que tinha a veterinária nomeada pela Câmara para ser veterinária da Câmara, o irmão do número 2 ou do número 3 da freguesia de Bogado, que é a principal freguesia, que também era do mesmo partido, mais uma série de pessoas que estavam ali ligadas diretamente à Câmara Municipal. Esse senhor era irmão, portanto, de um elemento da junta de freguesia, sendo que a sua esposa, a esposa do irmão, foi promovida a presidente da Trofáguas, que é uma empresa pública da Trofa, e uma empresa altamente deficitária, e tem casos tipo ajustes diretos, isto está em contrato, nem sequer dá para ter uma interpretação, não é uma questão de opinião, um contrato que é feito com uma empresa de 74.900 e tal euros, em que a empresa, imaginem, o contrato é feito, imaginem, hoje, 12 de setembro, e a empresa só vai ser criada a 12 de novembro. Isto aconteceu. Eu tenho esse contrato, já vi esse contrato, tenho a certidão da empresa, e está lá, pronto, foi feito um contrato a uma empresa que não existia. Mas isso aconteceu. O serviço foi prestado, ele está no base. Essas coisas parecem surreais, mas são verdade, e não acontecem aqui. A Trofa não é uma bolha imune ao resto do país. E depois podemos continuar aqui. A Presidente da JTC, na altura, teve um emprego na Câmara por ajuste direto. O Vice-Presidente da JTC teve um emprego na Câmara por ajuste direto. Vários outros membros da JTC têm empregos por ajuste direto. O marido da Presidente da Assembleia Municipal tem ajustes diretos, também não sei quantos. Há um jornal chamado Audiência, que só tem tiragem ou funciona entre Ribeira de Pena e Porto. Também tem uma série de ajustes diretos. João, mas este realmente é o podcast do Homens do Fraco, isto é mesmo para cobrar, mas pá, vamos fazer um episódio em que tu vens para cobrar só ao pessoal, só aos autarcas da Trofa.
a todos esses casos. Eu acho que a temática do projeto do João vai ser dedicar todo o seu tempo a... Eu já dediquei tempo demais a isto, confesso. E acabei por... Eu gostava imenso. Acabei de passar por invejoso. Não, eu só quero rematar aqui com uma coisa, que saindo agora aqui um bocadinho da trofa. Esta é a realidade da maioria das autarquias portuguesas. São milhares de milhões de euros todos os anos que são usados para pagar favores de campanha, para pagar campanhas, para pagar contas de partidos, para encher sacos azuis, para dar trabalho aos boys, para garantir comunicação, para garantir grandes avanços com grandes jornais portugueses, para evitar notícias incómodas para esses autarcas. São garrafas e garrafas de peramanca e, no fundo, temos um mapa autárquico que está totalmente minado. E de quem é a culpa? Voltando aqui um bocadinho àquilo que falámos no início. Neste país, a culpa é sempre ou do socialismo, que é um modelo que, em bom rigor, nunca foi aplicado em Portugal, ou é o neoliberalismo, que na verdade também não existe, porque no fundo o capitalismo que nós cá temos é um capitalismo rentista de grandes fortunas e famílias encostadas à bananeira do Estado. O nosso problema não é nenhum destes ismos, o nosso problema somos nós, que somos um país de pessoas com medo do senhor doutor, da senhora autarca, do engenheiro CEO, tudo que mexe em cima das nossas vidinhas remediadas, e continuamos aqui a pagar alegremente e baixamos a cabeça porque o gajo rouba, mas faz. É mesmo isso. Eu acho que é o que mais me entristece, é que chegamos a essa triste conclusão de que a culpa é mesmo nossa, nós é que deixamos. Mas eu gostava imenso de te deixar cobrar aí, bater forte e feio, mas deixa-me ouvir o Diogo. Para começar pelo Diogo, deixa-me ouvir o nosso amigo Diogo e o nosso amigo Gonçalo, mas começo por ti, Diogo. E aqui eu a ti colocava-te esta questão, quer dizer, eles fazem um treino nas autarquias, achas que é assim? E depois depois são chamados para a primeira liga. As autarquias são a segunda liga, eles fazem lá um treinozinho, depois são chamados para a liga superior e são levados para a capital. E é aí que depois põem em prática aquilo que aprenderam nas autarquias. Será isto que acontece? Porque, quer dizer, nós deixamos nas autarquias, mas depois também deixamos lá em cima e nós queremos, eles roubam, mas logo façam. Eu acho que a tua ideia é bem verdade, mas em relação a este tópico eu pouco mais vindo que ouvir o Mendes a ter uma sessão de terapia. E a quem mande, eu não tive a oportunidade de introduzir, a quem mando desde já um grande abraço, tal como para todos os nossos ouvintes. Na verdade, eu sinto que na política hoje em dia até funciona um bocado, as pessoas já sabem as regras do jogo e já é preciso um tipo especial de pessoa para ir longe na política por definição, e ao ponto de hoje em dia quase que filtra a política, que filtra a entrada exclusivamente a um tipo determinado de pessoas que não se importa de vender e de ser vendido, não é? Porque eu tenho a certeza que autarquias são um autêntico faroeste e as histórias que uma pessoa ouve, incluindo estas, apenas confirmam. Na verdade, a minha aversão por política local é um bocadinho contraditória e é mais profunda do que a mera aversão à corrupção que lá graça, porque para mim o mundo da política local é mesmo profundamente entediante. Eu quando entrei na Iniciativa Liberal, foi pouco antes das eleições autárquicas e, portanto, grande parte do trabalho que eu tinha de fazer era relacionado com isso e perdi desde logo a pica total pelo trabalho partidário, porque é uma... E não quer dizer que eu não me dedique, que eu não admire as pessoas que se dedicam à política local e a fazer da sua comunidade local melhor, aliás, e era por isso que eu dizia que era contraditório há pouco, a minha visão libertária e anti-Estado naturalmente concebe um mundo em que a política é exercida de uma forma mais comunitária e idealmente seriam mais as comunidades locais a exercer melhor as políticas para si ao nível educativo e da saúde, etc., para que não tenham que ser burocráticas que nunca saíram da capital a determinar aquilo pelo qual os habitantes das localidades se devem reger, que eu acho isso uma deturpação terrível daquilo que é o chamado contrato social, com a corrupção toda que existe dentro das autarquias. Claro que depois pode suceder, como ao menos disse, e os perigos que seria dar esse tipo de poder a este tipo de pessoas. Esta falta de escrutínio que o Mendes apontou como um grande sintoma do problema autárquico, esta falta de escrutínio está muito relacionada com aquilo que é o desinteresse geral da qual eu padeço pelo mundo da política autárquica,
fruto também do centralismo do país, e portanto não estou a ver, a não ser que haja uma mudança política do sistema político português no sentido de algo mais regionalizado, não estou a ver o interesse geral das pessoas pela política local a aumentar, e as autarquias e a política em geral vai concentrando em si cada vez mais as pessoas que já entram com um determinado intuito e não com o intuito de melhorar a comunidade. Bem, Gonçalo, tu que estás aí fora, pá, visto daí, já consegues entender porque é que os portugueses se queixam tanto e votam sempre nos mesmos, ainda que estes, pá, mesmo quando eles são presos e depois, alegadamente terem roubado a autarquia, não é? Mas depois as pessoas votam neles na mesma, é impressionante, eu acho, consegues, visto daí, consegues perceber porque é que nós somos assim? Consigo compreender quase tudo. Não sei se consigo responder a essa questão, mas já lá vamos. Eu quero começar por dar um cumprimento aos meus caros e a quem nos ouve, e uma saudação especial ao João, cuja presença era um imperativo neste começo da nova temporada. O João tem uma perspectiva política que eu gosto de ouvir, não necessariamente pela concordância, às vezes sim, outras vezes nem por isso, mas porque representa uma esquerda que eu simpatizo e que provavelmente até acreditei em determinada fase da vida, que é uma esquerda que respeita os indivíduos e a liberdade e quer que as pessoas vivam melhor e sejam felizes. Eu acho que está fundamentalmente errada nos meios, na forma como quer atingir esse objetivo, que ignora a natureza humana e que se perde um bocado no idealismo, mas tem o coração no sítio certo, e isso também faz falta, especialmente quando vemos surgir uma nova esquerda, que eu sei que ele não é muito simpatizante, que é amargurada, que não gosta de liberdade, que é sectária e que vive no pior da natureza humana, e também por isso vozes como a do João são essenciais para manter uma sociedade sã, sem aquelas loucuras da esquerda neomarxista identitária, mas também para regular a direita, que tende a ser um bocado pragmática e às vezes até um bocado cínica, e feita esta introdução. Deixa-me só perguntar, antes de continuares, Gonçalo, desculpa interromper, deixa-me só perguntar que autarquia é que o João Mendes se prepara para comandar, e para tu estares a passar essa mão toda pelo pelo, ele tem que estar a uma autarquia e está-te a preparar qualquer coisa. Eu sou a pessoa que tem menos a ganhar, porque qualquer autarquia que ele se vá candidatar, eu não faço parte da residência, da área residencial. Continua lá então. Portanto, feita esta introdução que é sentida, a questão $1 million question, porque é que os portugueses se queixam tanto e votam sempre nos mesmos? Como em quase tudo, eu não tenho uma resposta à altura da pergunta. O sucesso político de pessoas, falamos na autarquia, mas podemos falar mais acima, o sucesso político de pessoas como António Costa é algo que ou dos António Costas que este país tem, não é fácil entender. Não é o caso de António Costa, não é particularmente carismático, não fala bem, não tem uma carreira profissional ou académica que seja relevante, e mesmo assim não só tem vivido a política, como tem tido vitórias eleitorais, algumas bastante relevantes, e isso, de certa maneira, aplica-se a tudo. Quando o Primeiro-Ministro é um sabujo, não é de admirar que toda a estrutura política do país sirva a mesma lógica, até porque ele também esteve na autarquia. Recordo-me que há umas semanas esteve aqui a circular um meme que eu achei engraçado. Meme, mas que, como muitos memes, tem uma parte muito verdadeira, que tinha a Ministra da Habitação, cuja carreira profissional consiste em ser política nomeada pelo Partido Socialista. Portanto, a habitação é aquele tema que nós sabemos que é complexo, é difícil de resolver, e por isso mesmo também precisava de um especialista, alguém com experiência no mercado imobiliário, que entenda as necessidades das pessoas que alugam, das pessoas que arrendam, e o que se arranjou foi uma moça com 35 anos que anda há 12 anos a receber taxas do PS. Portanto, não é por isso de admirar que num país destes o efeito cascata traga o pior à política local, ou o inverso. Não sei se é o poder central que traz o pior ao poder local, ou se é o poder local que puxa o pior para
para o topo. Há vários casos, o mais evidente é o clássico de Oeiras, que até serve de exemplo para quebrar alguns estereótipos e preconceitos, como existe aquela ideia, os deplorables, que as más escolhas políticas estão associadas à escolaridade das pessoas que votam, que é um preconceito que qualquer pessoa sabe, qualquer pessoa racional sabe que não faz sentido, mas a Oeiras reforça isso. 1 em cada 5 trabalhadores é licenciado, é o concelho do país com uma média académica ou escolar mais alta, e estas pessoas deram maiorias absolutas a Isaltino Moraes, inclusivamente após ter cumprido pena. E nós aqui já falámos sobre isso. Eu estou convencido que em determinadas circunstâncias, se os astros se alinhassem de uma determinada forma especial, até José Sócrates ganharia uma eleição presidencial, porque... E este é um assunto que se calhar acaba por ser entediante, porque nós já repetimos muitas vezes, os portugueses não são exigentes. Não são exigentes consigo próprios, não são, isso explica os nossos problemas de produtividade e outros, mas não são exigentes consigo próprios e por atacado não são com a classe política e se calhar isso sente-se mais no poder local, porque também é mais difícil consultar, não é? É mais difícil saber o que é que se passa. E nós falamos muito e reclamamos muito, mas isso não se converte em ações práticas, não é? Não chega a condenar José Sócrates e depois entregar uma maioria absoluta a um dos seus camaradas. E eu não tenho muito mais para acrescentar para o que já foi aqui dito, já foi aqui muita coisa interessante falada. Eu julgo que nós temos o que merecemos. Nós não estamos mal enquanto país por causa da nossa classe política. A nossa classe política só existe porque nós estamos mal. E os nossos políticos são, de certa forma, um reflexo daquilo que nós somos. Nas nossas relações, na forma como nós estamos na sociedade, e eu sou um catastrofista nesse sentido. Não creio que estejamos a caminhar num caminho melhor, e não creio necessariamente que as coisas vão melhorar. Antes, pelo contrário, quanto pior estivermos até do ponto de vista económico, menos escrutínio, mais esquemas, mais coisas nos vão passar ao lado e pronto. E passa a bola a quem percebe do Porque, e a pergunta para os três, antes de avançarmos para o segundo tema nacional, porque o João trouxe um exemplo de uma Câmara alaranjada, tu agora falaste imenso, Gonçalo, em socialistas. Aquilo que nós temos vindo sempre a verificar é que, independentemente da cor, do cor-de-rosa ou do laranja, nós depois vemos sempre a mesma coisa. Aliás, aconteceu agora há dias, eu não sei se vocês acharam curioso, aquelas conversas telefónicas que foram apanhadas da Câmara de Lisboa, das juntas de freguesia, aqueles acordos entre um lado e o outro, e aquilo, entretanto, foi crescendo de importância, desapareceu, ninguém mais falou. Eles juntaram-se, afinal, juntaram-se todos ali num barzinho em Alcântara, beberam uns copos, umas minis e conversaram e tal, e vamos tentar aqui falar com estes amigos e abafar uma coisa, porque estavam os dois ligados. Sim. Mas até há uns anos tivemos aquela história do PCP, do genro do Jerónimo, que andava a receber uma fortuna para mudar lâmpadas. Eu fico com a ideia que só não faz quem não tem oportunidade, não é? Isto não tem a ver com a ideologia política, é quem tem a oportunidade de fazer faz. Mas neste caso até é um pacto de regime, não é? Aqui é um pacto de regime, é os dois, eles juntaram-se, os dois são amiguinhos, andam sempre para a cidade, isso é que é triste. Mas a questão do caso Tutti Frutti, que é o que vocês estão a falar, não era uma questão nova. E eu achei interessante, porque quando a TVI emitiu esse conjunto de reportagens, pouca informação nova veio com aquelas reportagens, não havia muito, não havia grandes desenvolvimentos, e a montanha acabou por parir o rato, não é? Mas tudo isso já tinha sido falado um par de anos antes. Mas é um bom exemplo, de facto, como eu há bocado falei da questão em Espinho, em que o presidente socialista foi preso e o antecessor social-democrata está em vias de... E em Lisboa, no fundo, foi um bocado isto. A ideia de que a cúpula do PS e a cúpula do PSD podem combinar entre eles e mandar candidatos fracos para perder freguesias, diz-nos tudo o que nós precisamos saber sobre aquilo que é o bom velho Bloco Central de Interesses.
Mas depois o que mais me assusta, não sei se também concordam, é o facto de nós encolhermos os ombros, não é? Portanto, o povo português encolhe os ombros, siga, não é? O que importa é que eles façam. De qualquer forma, vamos avançar então para o segundo tema. Eu vou só bater aqui... Deixa-me só dizer que está tudo resumido no sketch do Ezequiel Valadas, do Gato Fedorento, que representa todos os autarcas deste país na perfeição, e não é preciso, para perceber o comportamento da política local em Portugal, é ver os sketches do Ezequiel Valadas e está tudo lá escrito. São 308 vilas novas da Rabona. Exatamente. Há 308 vilas novas da Rabona neste país. É isso. Eu, entretanto, com a ideia sempre aterrorizante que o Gonçalo tem esta faculdade de nos trazer, de lembrar que o nosso país pode perfeitamente eleger para presidente o nosso amigo Sócrates, eu vou bater 3 vezes na madeira. Prontos. E assim avançamos para o segundo tema. O segundo tema nacional, que quem o vai trazer é o Diogo, quer falar do nosso FQP. Quero só já aqui fazer um disclaimer. Os 4 que estamos à conversa hoje somos todos portistas e, portanto, vamos aqui, a partir da carta do Rui Moreira há dias, vamos falar sobre o clube e outros afins. Embora eu acho que este tema fosse quase tabu para nós, porque não é? Somos 4 portistas, e o raio do Diogo lembrou-se de falar do FQP. Eu não sei se vou conseguir, confesso. Portanto, se entretanto a emissão for abaixo, a culpa é minha, eu confesso já. Diogo, tu como Super Dragão consegues analisar um momento destes? E as palavras do Rui Moreira, concordas com a posição dele? Gostas do Futebol Clube do Porto neste momento? Entendes a falta de investimento na equipa principal? O Moreira esteve bem ou não? Diz lá. São muitas as perguntas e muito poucas respostas. Eu já falo sobre o Moreira, porque é bom prefaciar dizendo que se o João Mendes considera que é difícil falar de política autárquica em público sem receber represálias e ameaças, tu chamaste-me agora Super Dragão, Zé Carlos, é bom esclarecer que não é pela claque, eu sou um dragão e sou super, mas tirando isso, porque e até nós falamos há uns dias por causa da questão da Ana Gomes ter que pagar 10 mil euros, não é, por ter dito que o outro era um escroque e que era um criminoso fiscal. Na verdade foi mais isso, mas nós estávamos a falar do perigo que é estarmos aqui a insultar as pessoas que ainda nos caiam em cima. E a verdade é que escolhemos os 2 temas que mais nos podem colocar na mira, que são a política local e o futebol, particularmente o Futebol Clube do Porto. Conheço pessoalmente várias pessoas que, por se manifestarem contra a SAD, receberam ameaças, enfim, e todos arriscamos-nos aqui, é o aviso que eu faço. E não o digo sequer a gozar, é uma possibilidade forte. Isto é um tópico profundo e é difícil de explanar todos os pontos que eu queria com a profundidade que precisam, mas o Porto está mal. E está mal porque já desde há uns anos para cá que foi tomado de assalto por um grupo de pessoas com interesses que não têm nada a ver com o sucesso do clube. O clube passou a ser um meio para atingir um fim e não um fim por si próprio. E o sucesso desportivo e financeiro do Porto não é, há muitas épocas, a prioridade. E nós podemos aqui alegar até que ponto é que já não existe compadrios e corrupções e todo tipo de abutres à volta do clube, mesmo de tempos passados, mas nós percebemos num Porto que hoje em dia há pouco sobra, nós entendíamos que a prioridade era sempre o sucesso desportivo da equipa e o sucesso financeiro. E a gestão de recursos humanos e a gestão financeira que o clube fazia e o sucesso desportivo que tinha era, independentemente de toda a merda que há no futebol português, era a razão pela qual nós todos nos apaixonámos pelo clube e era também ela motivo de respeito por parte dos rivais, um respeito, uma admissão de competência que hoje em dia não existe de todo. Eu uso muitas vezes a metáfora do frigorífico para falar do futebol português. Eu não gosto de falar das manhas e das corrupções e das arbitragens e das calimerices todas. Adoro futebol desde miúdo, desde muito criança, que sou louco pelo desporto e prefiro focar-me sempre nisso, e uso muitas vezes a metáfora de que o frigorífico é como o futebol português é como o meu frigorífico.
que alguma coisa cheira mal, mas não me interessa, eu vou ao que quero comer, tiro e fecho o frigorífico e deixo lá aquilo a apodrecer e vou curtir a minha Nutella ou o que for. E eu faço isso com o futebol português e com o Porto e tenho feito sempre isso, mas há coisas que já não dão para ignorar. E eu podia falar da qualidade do plantel, diria que metade destes jogadores não teria lugar no plantel do Porto há 10 anos, mas não o vou fazer por 3 razões. Primeiro, porque isto não é um programa de futebol e não vou-me pôr aqui a falar sobre estratégia tática. Em segundo lugar, porque grande parte da culpa do plantel não é da SAD, mas sim de Sérgio Conceição, já vou falar dele, e porque concordo numa coisa com o Rui Moreira, independentemente do comunicado, porque muita gente interpretou aquelas mensagens como uma defesa, uma apologia da SAD, culpando o treinador pelo insucesso, quando a verdade é que a SAD e a presidência já desde há muito se refugiam no sucesso do Sérgio Conceição, ou no sucesso dentro das condições do Sérgio Conceição e nos títulos que ele, apesar de tudo, foi conquistando nestes últimos anos atribulados, e a SAD tem-se refugiado imenso no Sérgio Conceição, e grande parte desta quase idolatria que o Pinto da Costa tem em relação ao Sérgio Conceição está relacionado com esta ideia de escudar na imagem dele tudo o que se passa de mal. Porque em relação ao Sérgio há muito a dizer há bem e mal. Eu nunca fui fã do Sérgio como treinador propriamente dito, as suas opções técnicas não me agradam, o seu estilo de futebol como ele concebe não é o meu, o estilo de jogador dele não é o meu, ele prioriza coisas que eu não priorizo e acha secundária coisas que eu acho essenciais, mas o futebol tem piada também pela variedade estratégica e não tinha piada se todos os treinadores tivessem o mesmo conceito de jogo. Dito isto, o Porto com o Sérgio Conceição nunca conseguiu jogar consistentemente bem. É difícil pensar num mês inteiro seguido em que o Porto tenha feito grandes exibições consistentemente, e isso é resultado inevitavelmente dos seus métodos. E se isto é verdade, não é menos verdade que, dadas as muitas limitações que o ultrapassam e com as quais ele teve que lidar aos últimos anos, ele, ao ganhar títulos quando não parecia sequer ter condições para tal, foi adiando e arrastando este problema e varrido este problema para debaixo do tapete. E por muito que me custe dizê-lo, até pelas suas palhaçadas absolutamente embaraçosas que ele adora protagonizar, o Sérgio é uma réstia de portismo dentro daquele clube, de verdadeiro portismo. Um clube que perdeu completamente a identidade, perdeu aquilo que faz os portistas amarem o Porto e que fazia os rivais respeitarem, e é preciso não confundir, isto é muito importante, não confundir aquilo que é o ADN vencedor, ambicioso, combativo e sequioso de conquistas, não confundir isso com ser carniceiro e com ser batuteiro, uma confusão frequente dentro dos adeptos do Porto e até dentro da estrutura técnica. E é preciso entrar numa nova era, que lamentavelmente não pode envolver mais o nosso presidente, que mantenho que, e é inevitável que aconteça, o nome do estádio terá de mudar para Estádio Pinto da Costa. O clube só não muda de nome porque é maior do que isso, mas o Porto nunca seria Porto sem o Porto como o conhecemos, sem o nosso presidente. Mas é uma nova era que não o pode envolver a ele, nem pode envolver Sérgio Conceição, e não é porque Sérgio Conceição quer mal para o clube, é porque já não dá mais. E é preciso gente que queira levar o Porto de volta ao que nos fez apaixonar pelo clube e que neste momento está feito refém de abutres que estão a brincar há demasiado tempo com os adeptos e com os sócios, e isto tem que ter um fim. Sim, mas eu não percebo na tua ideia se o Rui Moreira está... De que lado é que o Rui Moreira está, neste caso? Pois é isso, há muita gente que interpretou aquilo como uma apologia da SAD em defesa do Sérgio, não é? Como eu vejo a SAD e a presidência e a administração sempre do lado do Sérgio, parece-me que a criação destas duas facções não parece fazer grande sentido. Eu não sei o que é aquela mensagem pareceu-me claramente, bem, ele é um adepto fervoroso, a primeira mensagem, salvo erro, ou até as primeiras duas mensagens tinham sido partilhadas em um grupo privado, não é? Não foram públicas, o que acaba por ser um bocadinho diferente, ainda que um homem com as suas responsabilidades políticas se deve ter um bocadinho de pejo no que diz e de pudor no que diz publicamente, sobretudo fazendo parte do clube também, mas quando se mistura política com futebol dá-se sempre merda, é impossível não dar, e este é mais um exemplo estranho que eu gostaria de ver desenvolvimentos,
Não sei o que é que se passa lá dentro. Sinceramente, não sei que relação é que o Rui Moreira tem com o pessoal da cúpula do Porto e o que é que esta tomada de posição significa. Mas é mais uma lavagem de roupas em praça pública absolutamente lamentável. Eu, aliás, devo fazer já esta apologia. Esta é a primeira vez que eu falo publicamente dos males do Porto, inclusivamente tenho muitos problemas em fazer. Não, digo publicamente, porque sempre que estou com um amigo portista sou o primeiro a cascar em tudo e em todos, e nunca o fiz publicamente porque acho que é um assunto que nós devemos tratar entre nós e eu cá fora prefiro atacar o Benfica e defender o Porto até às últimas instâncias, mas acho que chegou É a tua opinião. a dizer basta. Aproveitando este lance, este passe de bola, Gonçalo, achas que o Presidente da Câmara do Porto, esta declaração dele, estas declarações dele foram para desviar a atenção de outras coisas, para eventualmente alguma coisa que estivessem, ou foi mesmo para dar um murro na mesa? Ele é um portista ferrenho, efetivamente. Não creio que tenha sido, até porque se foi não funcionou e parte do criticismo é legítimo e eu estou de certa forma admirado com a posição do Diogo, esperava que estivesse do outro lado, então de certa forma vou repetir algumas coisas que ele já disse e começo aqui por uma nota introdutória, como o Zé Carlos mencionou. Desculpa interromper, Gonçalo, eu não confundo defender o clube com defender as pessoas. Sim, eu entendo, mas pensei que te deixasse chegar mais um bocadinho pela paixão. A paixão seca as pessoas. Foi a paixão que me fez dizer isto. Foi a paixão que me fez dizer isto. Eu sou simpatizante do Porto quase desde nascença, por influência familiar, e cresci com o desafio acrescido de ser portista, a viver em Lisboa, que teve os seus momentos complicados. Mas eu não percebo nada de futebol e não vou fingir que percebo, portanto não vou falar do futebol jogado, até porque, como o Diogo disse, isto não é um programa para falarmos de bola, e mesmo que eu quisesse não conseguia, mas vou falar do resto e faço o aviso, se bem que ficou desnecessário com o comentário do Diogo, que não vou ser meigo. Eu gostei muito do jogador Sérgio Conceição, gostava mesmo muito de o ver jogar, mas enquanto treinador envergonha-me, e não é agora que o clube está mal, é sempre que se porta como um arruaceiro, mesmo quando ganha, pior ainda quando perde, ele não sabe perder, não sabe perder mesmo quando é responsável pela derrota, mesmo quando merece perder. E essa falta de humildade é um embaraço e dá vergonha alheia. Mas o problema do Porto não termina com ele. Há todo um problema estrutural que até vai ao plantel, não é? Não é normal um clube glorificar um mentiroso como o Taremi, que faz carreira a enganar os árbitros. Não é? Todos os jogadores o fazem, ou muitos o fazem, é um facto. Mas há jogadores que são melhores com o pé esquerdo, outros que são melhores com a cabeça. O talento do Taremi é fazer simulações. E isso provavelmente advém de uma certa cultura que é promovida não só pelo Futebol Clube do Porto, mas é do Futebol Clube do Porto que estamos a falar, e isso cria um dano ao desporto que ninguém parece interessado em endereçar, porque as pessoas preferem ganhar com um penalti roubado do que perder com justiça. Mas o problema do Porto, o grande problema, e o Diogo já falou sobre isso, é a falta de renovação. Jorge Nuno Pinto da Costa, que fez tudo pelo Porto, que eu não preciso de repetir, e merece todo o mérito por isso, já devia ter sido há muito tempo. Ninguém com 85 anos está com capacidade para gerir uma empresa daquela dimensão. Não é sequer fisicamente possível. E o facto dele ainda manter aquele lugar e querer manter aquele lugar faz-me questionar o porquê. Qual é que é o interesse que um homem de 85 anos, por maior que seja a paixão, isso não se coloca em causa. Um homem com 85 anos querer manter aquela posição, é porquê? É porque não há ninguém disponível? É porque não há ninguém que o queira ou que consiga substituí-lo? Não, ou, é porque acabou de casar e não quer passar muito tempo em casa com a mulher. Ou porque se calhar precisa, tem que pagar o casamento, essas coisas. Eu sei que isso é caro. Ou a verdade é porque há interesses que precisam de ser protegidos, ou porque alguém está a tomar as decisões no lugar dele. Eu não sei. O que eu sei é que os resultados desportivos e financeiros não têm sido bons nos últimos anos. Têm-se feito alguns negócios ao longo dos últimos anos que são, no mínimo, questionáveis, e quem gosta do Porto tem que deixar a cegueira da paixão de fora
e pedir para alguém novo, sangue novo, ideias novas, eu diria até uma auditoria financeira nova e independente, porque há coisas que parecem que não estão bem. A gente falava há bocado da autarquia. Imaginemos uma autarquia que está há 40 anos na mão da mesma pessoa. Por mais confiança, eu confio, eu às vezes não confio na minha mão direita, quanto mais. É preciso ver o que é que está a passar e é preciso entender o que é que se tem passado naquele clube que ganhou muito dinheiro. Estamos a falar de um clube que tem sido um dos méritos do Pinto da Costa foi vender jogadores. Onde é que anda o dinheiro? Não é? Onde é que andam com os investimentos que se têm feito em jogadores, olhando para o plantel que está lá, não se percebe, não é? Portanto, esse tipo de coisas precisam ser questionadas, mas precisam que entre alguém novo, e eu gostava que entrasse pela porta da frente e não porque o Pinto da Costa morreu, não é? É preciso que ele também saiba sair com elegância. E fica aqui o meu ranting. Eu já estou fartinho de vos ouvir, portanto, eu como verdadeiro portista estou fartinho de vos ouvir, e eu aproveito porque eu não me importa, eu quero é que não importa nada com ele, eu quero é que ele mostre que ele faça coisas. Ele faz coisas, está tudo bem. Portanto, isto a respeito ainda do tema anterior. Faz, não é? João, para ti, será o Moreira, o Vítor Bahia, o Nuno Lobo, José Fernando Rio, Vilas Boas, Pinto da Costa ou Sérgio Conceição? Ora bem, eu acho que até morrer será Pinto da Costa. Tenho poucas dúvidas que seja diferente. Se me perguntas quem é que eu gostava de ver a seguir, gostava de ver André Vilas Boas. Mas deixa-me puxar atrás. Eu sou portista ferrenho desde criança. A recordação, e não estou a inventar isto, a recordação mais antiga que tenho é de estar em casa do meu padrinho. Não me lembro do jogo, obviamente, não me lembro de muito mais, mas lembro-me de pessoas aos berros e aos saltos numa loucura que eu nunca tinha visto, com 3 anos, quase 4, na noite da Liga dos Campeões de 87. Bonito. É a recordação mais antiga que eu tenho. Tenho a recordação de ir a primeira vez ao Estádio das Antas com o meu pai, de ser um Porto Beira-Mar de fim de campeonato, em que o Porto foi campeão e invadimos o estádio no fim, e eu trouxe um bocado de ralva para casa, que teve a crescer num vaso durante muito tempo. O meu primeiro ano de faculdade foi o ano em que o Porto ganhou novamente a Liga dos Campeões, faz agora 20 anos. Tenho fantásticas recordações do Porto. O Porto faz parte de mim, eu vivo na área metropolitana do Porto, passei grande parte da minha vida no Porto, apesar de não ser do Porto. Mas há uns tempos para cá, não só por causa do que se passa no Porto, aliás, nem é por causa do que se passa no Porto, é por causa do rumo que o futebol como um todo tem vindo a tomar. Eu desliguei-me muito daquilo que é o futebol e hoje em dia resumo praticamente a ver os jogos do Porto e pouco mais. Às vezes vejo a seleção. Ontem, por acaso, nem me lembrei que havia a seleção, até porque eu tenho uma criança em casa que é muito mais divertida do que ver o Portugal-Luxemburgo. E claro que eu vi o Porto, eu vivi enquanto miúdo, enquanto adolescente, os últimos anos de ouro do Porto, 2002, 2003, 2003, 2004, que foram anos fantásticos, ainda por cima numa altura importante da minha vida, o meu último ano, o meu 12º ano, o meu primeiro ano de faculdade, nós sabemos o que é futebol. O futebol é um meio que está podre há muito tempo. Isto não é um problema do Porto, ou do Sporting, ou do Benfica. Isto é um problema o futebol transformou-se numa coisa diferente daquilo que eu vi quando era criança. Eu não conheço a carta do Rui Moreira, e até andei a pesquisar, mas não encontrei, mas também não me dei muito ao trabalho. Eu ouvi a polémica, ouvi que ele fez uma crítica ao Sérgio Conceição. Eu vou destoar aqui um bocadinho, eu até posso acompanhar aqui algumas críticas em relação a alguns comportamentos do Sérgio Conceição, mas eu acho que o Sérgio Conceição, como o Diogo disse, e acho bem, parece-me a última réstia de portismo ali, a pessoa que realmente sente aquilo com unhas e dentes e que é capaz de comer a relva de uma ponta a outra do estádio para a equipa ganhar. Mas a realidade atual do clube é algo, claro, que me entristece, porque o futebol, principalmente este início de temporada, é um futebol pobre. Não conseguimos ainda. Aliás, o futebol neste início de temporada tem sido globalmente pobre para todas as equipas, mas nós esperamos sempre mais do nosso clube, e eu espero sempre que o meu clube entre para ganhar todos os jogos e entre para jogar bem, e isso infelizmente não tem acontecido. Em relação à questão da sucessão, eu não acredito que Pinto da Costa abandone o cargo. Pinto da Costa vai morrer no cargo.
Eu acredito que isso irá acontecer. E temo muito por aquilo que será o Game of Thrones que se vai seguir, o pós-Pinto da Costa. Eu temo que não vai ser algo bonito de se ver. Acredito que haja muita gente ali com ambições de ser o senhor que se segue. Tu disseste alguns nomes e se calhar podemos acrescentar em mais alguns. Eu pessoalmente acho que André Vilas-Boas podia ser uma boa opção para o futuro do Porto. Eu conheço André, claro que isto é um se, eu conheço André Vilas-Boas como treinador, tenho das melhores recordações, como imagino que vocês também terão. Não sei se ele é um gestor capaz de conduzir uma empresa da dimensão do Porto, com a responsabilidade que isso acarreta, mas é das opções que eu vejo aquela que me agrada mais. Há uns anos, se calhar, eu teria dito Rui Moreira. Só que o Rui Moreira, entretanto, foi para a política e eu fico sempre com o pé um bocado atrás. Já tenho alguma dificuldade de aceitar tão bem. E acho que esta declaração, que eu, como disse, eu não sei se houve uma carta ou se foi só um post no Facebook, eu isso vi, senti que aquela crítica ao Sérgio Conceição era mais um posicionamento do Rui Moreira para o futuro do que propriamente uma crítica ao Sérgio Conceição. Porque o Sérgio Conceição, de bom rigor, nos últimos anos, em que o Porto não tem tido dinheiro e tem estado com a forca do fair play financeiro no pescoço. Fair play financeiro existe para uns clubes, mas depois há aqueles árabes que compram clubes e já não há fair play financeiro nenhum. E o Sérgio Conceição tem conseguido fazer com pouco muito. E eu acho que lhe devemos também, no campo desportivo, acho que lhe devemos essa referência, porque de facto ele tem conseguido. Eu imagino que seria o Sérgio Conceição se tivesse o dinheiro que os treinadores da década passada tiveram, porque houve muito dinheiro ali a circular, venderam-se jogadores, fizeram-se 100, 200 milhões de euros por ano, uma loucura. Agora, a política de contratações dos últimos anos tem ficado um bocadinho aquém. Eu cresci numa altura em que alguém dizia Falcão vai para o Benfica e o Porto no dia a seguir estava a assinar com o Falcão, Hulk vai para o Benfica e o Porto no dia a seguir estava a assinar com o Hulk e por aí fora, e há dias vi o Braga levar-nos o João Moutinho, que ainda por cima é um tipo que sabe que gosta do Porto e que está associado a uma época bonita do Porto e que jogou com alma pelo Porto e que é um excelente jogador, pode já estar em fim de carreira, mas se calhar era capaz de ser o mais titular daquele meio campo todo. O facto é que ninguém consegue perceber muito bem o que aconteceu com tanto dinheiro que se fez nos últimos anos. Nós ouvimos falar de comissões, ouvimos falar de agentes para aqui, agentes para acolá. É difícil perceber, mas uma coisa é evidente, as coisas estão mal, não podem continuar assim. Não sei se será Rui Moreira, se será André Vilas-Boas, espero que seja André Vilas-Boas, mas de facto precisamos de uma renovação e precisamos dela rápido. Nas últimas eleições do Porto, deixem-me só dizer isto, eu acho que já contei isto aqui, não tenho a certeza. Nas últimas eleições do Porto, aquilo era lista única e quem quisesse votar na lista única recebia o boletim de voto e depositava-o imediatamente, mal o recebia, tinha a urna à frente, recebia, depositava-o. Quem não quisesse votar Pinto da Costa, ou votar em branco, ou votar nulo, tinha que ir para uma área especial da cantina, da confeitaria, da cafetaria do estádio, que no fundo era a área dos dissidentes, não é? Eu ainda olhei para cima a ver se não me ia chover gás em cima, mas estaria certamente a ser filmado. Portanto, também há, quando tu falas do Game of Thrones, eu também acredito que Pinto da Costa irá morrer no cargo. Antes disso, vamos ter eleições e vai correr sangue. Vai correr sangue sobre a candidatura alternativa. Não há dúvida nenhuma disso. E o histórico de pressões que existe dentro do Porto, das assembleias, etc., para que não haja contestação, antidissidência, é brutal e acho que vai atingir o seu culminar nestas próximas eleições do próximo ano. Vamos ver, entretanto seremos campeões lá mais para maio do próximo ano, portanto depois fica tudo resolvido. Sim, muito bem, as cobranças nacionais terminam por aqui, vamos fazer uma pausa para depois regressarmos com um passeio pelas cobranças lá fora. Já sabem, vocês aí em casa, no escritório ou até no carro, vão ouvir apenas 10 segundos de música e nós voltamos já de seguida.